Fala galerinha, Rodrigão aqui, vim trazer agora a nossa quinta aula da nossa caminhada sobre como ler a Bíblia, né? Um apanhadão aqui, um nivelamento legal para você poder ler a Bíblia de maneira sadia e sóbria, entendendo bacaninha, deixando redondinho para você o conhecimento da palavra de Deus. O tema da nossa quinta aula é até grandinho, mas a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de ciência e a Bíblia não é um livro de autoajuda, por mais que ela te ajude, por mais que ela traga ciência e por mais que ela traga até mesmo uma organização de livros históricos. E como é que não é um livro de história? A Bíblia ela não é um livro de história, ela não está querendo fazer com que você entenda como foi a história da criação do mundo, como foi a história do desenrolar do povo de Israel. Até porque o entendimento de história do povo de Israel é diferente do entendimento de história da gente hoje, né, do conhecimento ocidental. Então, é incongruente a gente buscar história, somente história pela história dali. Ah, Rodrigão, você falou aí de Gênesis, Vou te dar um exemplo legal. Gênesis, por exemplo, né? Quando a gente... Deus fez o mundo em 7 dias. Sim, isso é um mito, uma forma alegórica e metafórica, é uma forma de linguagem para que o povo da época pudesse entender que Deus criou. E outra coisa que o livro de Gênesis quer trazer para a gente, isso eu vou falar lá no nosso curso Descomplicando a Sagrada Escritura de forma mais abrangente, bem mais profunda, para que você entenda legal. O livro de Gênesis, ele tenta responder a seguinte pergunta: como o pecado entrou no mundo? Deus cria a terra, Deus cria os seres da terra, os seres do céu e tudo mais. E aí, como o pecado entrou no mundo? E aí ele vai explicar como o pecado entrou no mundo. Então, não é um livro histórico de como foi feito a Terra, por exemplo, e o universo. Não, mas é para que você, cristão, entenda que Deus criou e que Deus é Senhor da vida. Ele dá a vida lá a Adão com o sopro da vida e tudo mais. Isso aí ficou no Descomplicando a Sagrada Escritura. Mas, e que o livro quer dizer é que Deus criou, Deus é o Senhor, Deus fez, Deus criou, Deus se misturou com o barro da terra e fez o homem. Sim, Deus fez, Deus criou. E como o pecado entrou no mundo? O pecado entra no mundo por meio de tal e tal e tal, e você estuda daquela forma e tudo mais. Você entendeu a mensagem do livro, mas aquele livro não é um livro de história. E aí você tem os livros históricos, que logicamente vai conter história. Enfim, não é um livro de ciências. Por exemplo, Deus poderia assoprar e o cara ficar vivo. Como é que danado Eva saiu da costela de Adão? Isso é biologicamente incompreensível, isso é biologicamente impraticável. A gente poderia até dizer, Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Tinha uma interpretação por trás disso também, que eu contei no DSE e tudo mais. Se a Bíblia ela não é histórica, se ela não é científica, ela nos ajuda. Então é um livro de autoajuda? Também não, por mais que ela traga ali os livros sapienciais, Provérbios, Salmos, Eclesiásticos e tudo mais, você tem um conhecimento de autoajuda que sabedoria de Salomão, vai lhe ajudar? Vai sim, vai lhe ajudar muito. Mas não é o foco. Não é o foco somente trazer sapiencialidade, trazer somente reflexões. A Bíblia, coloca na tua cabeça agora, meu irmão e minha irmã, querida e querido filho da igreja, a Bíblia vem trazer para você a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia vem trazer a pessoa de Jesus Cristo, mediante a palavra de Deus. Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui. Em hebraico, o termo dabar significa palavra, significa verbo. E essa palavra em hebraico significa palavra e significa acontecimento, né? Dabar significa acontecimento e significa palavra. E isso significa que Deus se fez homem, a palavra, o evento maior, se fez homem e habitou entre nós, como vai dizer
no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14. O verbo divino, o Dabar de Deus, se fez evento, se fez palavra em Jesus Cristo. E o silêncio de Deus se faz palavra em Jesus Cristo para que você possa ler, possa entender na pessoa de Jesus. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje e vamos para a próxima aula. Um cheiro grande no coração de vocês. Espero que estejam entendendo. Espero que amem e se aprofundem no Dabar de Deus, na palavra de Deus, no acontecimento maior de Deus, que é o próprio Cristo manifestado na sua palavra. Cheiro grande. Até o próximo vídeo. Valeu!